tudo bem com você? Muito bom dia! Os mandantes se deram bem na abertura das semifinais da Copa do Brasil. No Maracanã, o técnico Felipe Luiz deu o seu cartão de visitas na vitória por 1-0 do Flamengo sobre o Corinthians. E a vantagem carioca poderia ter sido bem maior se não fosse a bela atuação do goleiro Hugo Souza. Na estreia de Felipe Luiz, Flamengo joga bem e sai na frente do Corinthians por um lugar na final da Copa do Brasil. Y en el fútbol, cuando tenés situaciones y no la concretas, si es un mata-mata y tenés 2 partidos por jugar, le da la chance al adversario. A nosotros nos dieron la chance ahora. Ya le hemos ganado a Flamengo en el Brasileirão y existe la posibilidad también que le podamos ganar en la próxima que viene. Eu vi time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entra, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo, galera, já deixe seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e o corte do jogo aberto. Renata Fã, mais Denilson aí vai comentar tudo sobre esse jogo entre Flamengo e Corinthians, onde o Flamengo aí amassou o Corinthians praticamente. Esse jogo aí era para ser 3, 4, né? Ainda teve o lance aí bem polêmico de Gabigol, que vai ser comentado nesse vídeo aqui, do impedimento ali, muitos dizem que não foi. Então vamos ver também esse lance polêmico comentado aí por Renata Fã e Denilson. Então galera, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. A Copa do Brasil também é sucesso. O Flamengo bateu o Corinthians por 1-0 e agora lá no canal do Jogo Aberto no YouTube. Participa, se inscreve, deixa seu comentário. Vamos acompanhar os personagens de Mengão e Timão falando sobre este grande jogo. Eu tenho uma máquina na mão. Finalizações, são muitas finalizações, hein? Muitas finalizações, hein? O que poder fazer para ajustar como é que fala? A mira, ajustar isso, tendo chances, tendo ocasiões de gol, a bola vai entrar. Então o meu dever é fazer com que cada vez que os meus laterais cheguem no fundo, estejam 3 jogadores dentro da área. Meu dever é cada vez que o Arrascaeta pegar a bola, existam 2 jogadores atacando o espaço. E por aí vai. Então, vão fazer gol sempre? Com certeza não. Pode ter certeza que existem dias melhores, dias piores, dias que se vai golear, dias que a bola não vai entrar. Existe um grande goleiro no gol, que foi meu companheiro também. Desculpa. Mas eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar. El resultado podía haber sido más amplio a favor de Flamengo. Pero tuvieron ocasiones y no la concretás. Nosotros había partidos que hemos jugado en nuestra casa y de visitante y hemos creado muchísimas situaciones y no la concretás. Le da la posibilidad al adversario que jugando la revancha te pueda ganar. Sabe como é difícil você trocar no meio da temporada todos os jogadores ou alguns jogadores e aí acaba se trocando o técnico, mas longe de ser só a culpa dele, acho que a culpa dos resultados são de todos os jogadores também, cada um tem sua parcela de culpa nas derrotas que a gente teve, nas eliminações que a gente teve, então acho que esse reflexo ficou muito claro no domingo, que as pessoas não estavam contentes com o trabalho de todos, e quando há essa mudança, há essa reflexão, acho, de todos os jogadores, de que também se sentem culpados pelos fracassos que a gente teve, né? O primeiro tempo foi um pouco abaixo do que a gente esperava, um pouco não, bem abaixo do que a gente esperava, mas mesmo assim a gente conseguiu suportar a pressão do time qualificado que é o Flamengo e acho que dentro das proporções do jogo, 1-0 foi um resultado bom pra gente, porque a gente agora vai para casa, a gente decide em casa e dentro de casa a gente é muito forte, a gente sabe do nosso potencial dentro de casa e a gente vai buscar a classificação. Até em relação à situação do Gabigol, porque a gente viu ali no telão, vê ali, só que não dá para ver onde é que começa o lance. Então eu não quero, o frame, eu não quero entrar nessa seara, porque o que acontece? Cada um começa o lance onde quer. Mas é o que eu estou te falando, é vergonhoso a falta de critério, dar um amarelo numa jogada para um, não dá para outro. Eles vieram para cá,
Não vem na má intenção, e ninguém está falando aqui de má intenção. Nada disso, estou sendo claro aqui. Mas vem pressionado porque é essa vergonha que está. E eles também não ajudam muito, entendeu? Passam aqui, não é para conversar com a gente, mas os jogadores dentro de campo reclamando que não conversam com ninguém, altamente áspero. É isso, é vergonhosa e eu não sei onde é que vai acabar o futebol brasileiro com essa arbitragem, com esse tipo de arbitragem. O final da temporada está chegando aí. Eu acho que deveria se fazer uma análise mais profunda. Não sei se a profissionalização desse processo. Não estou aqui querendo dar o norte disso aí. Eu só estou querendo dizer que não dá mais para ter as arbitragens vergonhosas que estão tendo aí no dia a dia. E aí... A outra semifinal, Flamengo 1, Corinthians 0. Essa história a gente vai contar agora. Estreia do Filipe Luiz como treinador, um Mengão muito motivado e o Corinthians que mudou a postura no segundo tempo. A era Filipe Luiz no Flamengo começou com mudanças importantes, como o fim do rodízio no gol. Rossi foi mantido, Wesley e Léo Ortiz ganharam uma chance na defesa e Gabigol voltou a ser titular. Gabriel é um jogador histórico, um ídolo histórico do clube e eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode dar para a equipe. Eu sei o que ele pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, ele precisa de sequência, ele precisa de um certo carinho, um cuidado. Ramon Dias, mais uma vez, escalou um time misto na Copa do Brasil, priorizando a luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Nós não estamos em los 3 torneos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para antes de hacer una formación, tenemos que trabajar muy bien y pensar que temos que competir em los 3 torneos. Nas arquibancadas, o Urubu deu o recado. A Copa do Brasil se tornou o principal objetivo da equipe na temporada. Quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. Então, o apoio que teve hoje refletiu no jogador. No campo, os jogadores parecem ter entendido. E desde o início, o Flamengo impôs o seu ritmo de jogo. Arrascaeta arriscou de fora da área e Hugo Souza colocou para escanteio. Nessa disputa, a bola pegou no braço de Héctor Hernandes e os rubro-negros pediram pênalti. O lance foi checado e a partida seguiu. O Wesley ganhou de Igor Coronado e rolou para Arrascaeta marcar, mas a bola já havia saído. Em mais uma chance, o uruguaio recebeu de Eric. Os melhores goleiro. No rebote tentou cruzar e errou. Alexandro cruzou e Gabigol, de letra, quase fez um golaço. Até que aos 32 minutos, o lateral esquerdo fez a ultrapassagem e recebeu de Bruno Henrique para chutar no canto do goleiro e abrir o placar. Gol do Flamengo! Alexandro! Jogada aprovada pelo novo professor, o ex-craque da lateral esquerda, mas que não era tanto de fazer gol. Quando a bola entrou, eu já pensei nisso. Falei, poxa, eu demorei tanto para fazer um gol, ele já fez o primeiro aqui. De La Cruz lançou na área e Gerson pegou mal na bola. A única finalização corintiana no primeiro tempo foi acontecer já aos 41 minutos. Rodrigo Garro bateu da entrada da área e Rossi tocou para escanteio. Na segunda etapa, o Flamengo manteve a pegada. Léo Ortiz desviou de cabeça e Hugo Souza fez a ponte para defender. O travessão salvou o Corinthians em 2 oportunidades. Primeiro nessa testada de Bruno Henrique. Depois nessa cobrança de falta de La Cruz. O Timão também carimbou a trave 2 vezes, com Romero e Mateuzinho. Nessa cobrança de escanteio, a bola sobrou para Romero, que só não empatou porque Léo Pereira tirou em cima da linha. O Fla poderia ter ampliado, mas Gerson não aproveitou esse passe açucarado de Arrascaeta. E quando a bola entrou, não valeu. Alexandro bateu cruzado e Gabigol completou para a rede.
Mas após a análise do VAR, foi dado impedimento do atacante. Esse choro, essa conversa fiada em relação às datas, a mudanças das datas, isso traria a arbitragem para cá. Aí o que acontece? Vem todo mundo pressionado para cá e é essa arbitragem aí. Mas isso não é feio para o Flamengo, não é feio só para o futebol, não é feio para o futebol brasileiro. Entendeu? Eles estão botando o futebol brasileiro num norte vergonhoso em relação à arbitragem. Ficou mesmo no 1-0, mas foi o suficiente para satisfazer a torcida, que elegeu como craque da partida alguém que esteve à beira do campo. Dizem que a primeira impressão é a que fica. E Filipe Luís deixou os rubro-negros com motivos para acreditarem no trabalho dele. Estreia com boa atuação e uma vitória que coloca o Flamengo a um passo de sua terceira final de Copa do Brasil seguida. 19 finalizações, são muitas finalizações, hein? Muitas finalizações, hein? Existia um grande goleiro no gol, que foi meu companheiro também, mas eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entre, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. Eu não sei o que está sendo falado, não sei o que está sendo julgado sobre o gol. Na minha opinião, não foi uma falha. E, óbvio, eu acho que poderia ter feito algo melhor, mas eu dei o meu melhor dentro de campo e acredito que posso ter ajudado bastante a equipe hoje. Eu saio daqui com uma expectativa muito boa, muito grande, porque eu sei do potencial da nossa equipe e sei o que a gente pode fazer dentro de casa. A vantagem é mínima e o Corinthians segue vivo no duelo. Quem garante isso é o treinador Ramon Dias. Cuando tenés situaciones y no la concretas, si es un mata-mata y tenés 2 partidos por jugar, le da la chance al adversario. A nosotros nos dieron la chance ahora. Jugamos de local, con nuestra gente, ya le hemos ganado a Flamengo en el Brasileirão y existe la posibilidad también que le podamos ganar en la próxima que viene. São duas sensações diferentes. O Flamengo venceu, tem a vantagem, construiu para fazer um placar bem elástico, poderia até ter goleado pelo volume de jogo. Porém, o Corinthians com 1-0 volta vivo. Vale lembrar que perdeu para o Juventude na fase anterior por 2-1 fora e depois 3-1 em casa. Então, isso dá esperança para o Corinthians e para o Flamengo traz alento, porque o time mostrou garra, vontade, intensidade, interesse no jogo. Caramba, que jogo do Flamengo, hein? O Ramon Dias falou que o Corinthians em casa é forte diante do torcedor. Também disse na coletiva, né, que quando você tem essas oportunidades, você precisa finalizar, precisa fazer o gol, matar logo o jogo nessa fase classificatória. Então deu esperança, né, pro Corinthians fazer um jogo melhor, mais vistoso. Por outro lado, Leirão, mesmo jogando em casa, você vai precisar sair um pouco pro jogo. A gente está falando de um time que, se conseguir repetir a intensidade, difícil fazer isso que o Filipe Luís quer fazer, mas a ideia dele, pelo menos é o que ele falou na coletiva, de jogar com essa intensidade, eu acho complicado. Então o Corinthians vai ter um jogo bem difícil. Apesar de jogar em casa, precisando se expor um pouquinho mais, com a qualidade que o Flamengo tem, vai ser mais um jogo complicado aí. E ontem o craque da partida foi o Hugo Souza, ex-Flamengo, que você até falava que fez jus a cada centavo pago. R$500 mil o Corinthians pagou para ele poder atuar na noite de ontem. E ele foi o grande destaque, defendeu, apareceu, muitas bolas bem complicadas na cara do goleiro. Ele foi lá e resolveu o problema. E o Corinthians, até no segundo tempo, se soltou um pouquinho mais e o Flamengo cansou, logicamente, porque imprimiu um ritmo na primeira etapa absurdo, acima do normal. Foi criando uma chance atrás da outra. Aí o Corinthians vem, bola na trave com o Romero e o Flamengo vai lá e mais 2 bolas. O Corinthians teve uma com o Mateuzinho, mas estava impedido. Então, assim, um jogo muito movimentado, um lá e cá. No segundo tempo, agora no primeiro tempo, só deu Flamengo. Só deu Flamengo. Me arrisco em dizer que ali no segundo tempo também o Flamengo começa bem. Quando começa a pesar as pernas, o Matheus Gonçalves, por exemplo, jogador interessante, jovem, ele entrou muito desconectado do ritmo do jogo. Acho que você precisa aproveitar um pouquinho melhor a oportunidade nesse tipo de confronto. Do lado do Corinthians, quando ele corrige, Carille entra no segundo tempo, começa a ter um pouquinho mais de espaço devido a esse cansaço físico do Flamengo. O jogo ficou um pouquinho mais equilibrado, mas assim, até os 10, 15 minutos do segundo tempo, só dava Flamengo no jogo. Agora, bem no início da partida, aos 3 minutos de jogo, o Flamengo reclama de uma penalidade, uma bola ali no braço, na mão,
do Héctor, o centroavante escolhido para a partida pelo Ramon Dias. E avaliaram, o VAR analisou, o árbitro esperou o Wilton Pereira Sampaio e mandaram seguir o jogo. Aí está o lance mais destacado para cada um poder observar. Você tá vendo o braço esquerdo? Muita gente comparou com o lance do Bastos no jogo do São Paulo, não é, da Libertadores. Você tá vendo o bração dele esquerdo aberto? Do Héctor? Sim. Ele salta, óbvio. Não acho que seja um movimento natural. Tá numa disputa de bola ali, tudo bem, mas esse braço ele tá aberto, né? Então, assim, a gente fala muito aqui, Loirão, sobre negócio de critério de arbitragem, né? Se ele desse esse pênalti aí, eu acho que não ia ter discussão nenhuma. Por causa... o Ronaldo discutiria. O Ronaldo E se ele, sabe assim, não ia ter discussão. Eu vendo o lance, revendo o lance do jogo, eu teria marcado a penalidade, por causa desse braço aberto. Eu teria marcado. E já ouvi gente de ontem para hoje falando que não, que é um lance normal, que não teve a intenção e tudo mais, movimento natural, aquela coisa toda. Eu teria marcado o pênalti. Agora, quem precisava mesmo de um gol, além do Flamengo, era o Gabigol. Uma questão pessoal, não é? Ele não vai às redes desde o jogo contra o Criciúma na 18ª rodada. E ele fez esse gol, só que foi anulado. Eu quero saber se, na sua opinião, foi bem anulado ou não, impedimento. Justo, hein? Tá bem justo. Tem várias imagens circulando por aí que deixam dúvidas. Na hora parecia impedido na transmissão. Na hora do gol, que é uma câmera de frente, parece que o Gabigol estava com o corpo bem à frente. Uma câmera de frente pro Gabigol. Aí eu falei, poxa, não vai ser gol. A câmera que traça a linha, que mostrou pra gente ali o VAR, ali eu vejo o Gabigol, assim, um pouquinho à frente. Bem ajustadinho, mas eu teria tomado a mesma decisão que a arbitragem tomou, dando o impedimento. Mas é um lance polêmico. Esses foram os lances mais controversos da partida. Agora, eu queria destacar também o Alexandro, que até você achava que o Ayrton Lucas poderia aparecer como surpresa. Mas não só ele e o Bruno Henrique começaram essa jogada do gol, como ele simula que vai cruzar e ele chuta e faz o gol. E para um jogador que está voltando, que ainda está pegando o melhor ritmo de jogo, foi bem importante definir esse placar. A posição do Alexandre, ou a posição essa lateral, você precisa estar muito bem fisicamente para você render. O lance do gol do Alexandre, bem no começo do jogo, o Gerson faz um cruzamento de perna direita e o Hugo tenta adivinhar e consegue naquele caso. Nesse gol aí, você vê que ele está esperando um cruzamento e ele acaba sendo surpreendido e sofrendo o gol. Muito bem, já seguimos o assunto. Levantada pelo André Donk, a gente começa então o Sport Center mostrando o que aconteceu no Maracanã, onde 47 mil pessoas fizeram uma festa bonita e viram então a estreia de Filipe Luiz, o novo técnico do Flamengo, ídolo da torcida, esteve então no banco de reservas e no começo do jogo veremos então um duelo especialmente entre Arrascaeta e Hugo Souza, Mário Marra. Sim, teve isso. O Flamengo bem melhor no primeiro tempo. Mas assim, é bem melhor. E grande defesa do Hugo. E tal o Flamengo criando. E tal o Hugo defendendo. Aí essa bola também do Arrascaeta, mais uma vez, o Gerson lamentou muito dentro da área, Dom. Pois é, o jogo teve uma intensidade enorme do Flamengo, te mostrando muito repertório, os laterais atacando bastante, e esse cara foi o mais determinante do placar. Não fosse o Hugo, talvez a parada já tivesse encaminhada para o Flamengo. E esse gol que o Gabigol ia meter, imaginou? hein? Nossa, já pensou nisso, Mariana? Meu Deus do céu, imagina, hein? Bom, aí tem De La Cruz, aí vai ter também o Bruno Henrique e vai ter o Alexandro abrindo o placar para o rubro-negro. O que não é muito comum, né? Mas a jogada foi muito bem construída, saindo da direita, passando pelo meio, cortando para a esquerda. A finalização foi muito boa. Foi consciente, né? E ele olha, exatamente. Ele olha uma, duas vezes, faz um belo gol. E aí a comemoração do mister, do professor Filipe Luiz, o abraço dos seus companheiros. E aí o Corinthians tenta, de alguma maneira, também voltar para o jogo, Dom. O Corinthians entra no jogo a partir dos 40 do primeiro tempo, porque ali nem competiu, não teve disputa alguma. O Corinthians até melhora com as alterações no segundo tempo, ainda que o Flamengo tenha sido um pouco melhor. Mas destacar muito a comemoração do Filipe Luiz no gol, porque foi algo que ele pediu. O time explorar bem o lado do campo, ali era o caminho onde o Corinthians deu muito campo e por isso que o Flamengo conseguiu aquele gol. A gente viu o Romero finalizando na trave, uma sequência, aliás, de bolas na trave, duas então do Flamengo. O Hugo estava nela em todas, mas foi a trave quem salvou então o Corinthians de mais um gol. Aí essa foi toda na conta do Hugo. E a jogada foi espetacular, né? O Arrascaeta percebe o tempo certinho, a força da bola certinha. E aí o Corinthians perde uma grande oportunidade em contra-ataque. O Héctor, acho que ele tentou limpar, puxar, pensar e aí pra chutar, Dom. E talvez ele tenha pensado, acho que eu tô impedido, viu? Nem sei se esse lance vai valer, mas valia. E tinha condição
desperdiçou. O Corinthians, é verdade, foi amassado, mas teve 3 grandes oportunidades nessa partida. Quem estava impedido milimetricamente foi o Gabigol. Chegou então a marcar, mas aí o VAR acabou anulando. Te convenceu? Não. Você tá triste pelo Gabi? Tô. Tá. Não vou falar mais nada até o final do programa, só por causa disso, Mariana. Você que lute. E essa bola do Léo Pereira também que ele salva, hein, Mário Marques? Salvou ele fez um gol ali, né? É. Porque ali seria um empate. Ele foi muito bem, a leitura muito boa da jogada. Vamos lá então com o Filipe Luiz, com personagens da vitória rubro-negra em cima do Corinthians. Sensação maravilhosa que eu senti no banco de reservas. Eu vi meus companheiros correndo por mim, eu me senti muito orgulhoso. Eu sou um privilegiado. Quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. Então, o apoio que teve hoje refletiu nos jogadores e fico muito feliz de ter conseguido trazer essa energia e a comunhão com a torcida ela tem que crescer cada vez mais. Mas isso a gente só vai conseguir se dentro do campo a gente corresponder à expectativa deles. El resultado podía haber sido más amplio a favor de Flamengo. Pero tuvieron ocasiones y no la concretaron. Le da la posibilidad al adversario que jugando la revancha te pueda ganar. Creo que es para nosotros positivo porque podía haber sido más amplio el resultado. Pero eso nos permite estar vivos para lo que viene. O culpado quem acaba saindo acaba sendo sempre o treinador, mas acho que todos ficam reflexivos em relação a isso e aí procuram dar uma resposta no jogo seguinte, né? E acho que isso acabou acontecendo hoje. Além do que, a gente quer buscar de volta a confiança da torcida em cima do nosso elenco. Óbvio que a gente queria muito a vitória hoje, mas, como eu falei, acho que dentro das condições do jogo, foi um resultado que não foi muito bom porque nós perdemos, mas dentro da situação do jogo, foi o melhor possível. A gente vai analisar, então, as condições dessa partida. Para os números frios, tá? O Flamengo com mais posse, com mais finalizações, 19 contra 10 do Corinthians. 7 certas. Teve 4 grandes chances, 27 ações na área rival contra 12 do Timão, 6 escanteios contra 4 para o lado do Corinthians. A gente movimenta, então, a nossa equipe. Antes do Mário Marra e do André Donk comentarem o jogo, as atualizações de Flamengo e Corinthians, então, começando pelo Rubro Negro, direto do Rio de Janeiro. O Rafael Marques conosco mais uma vez aqui no Sport Center. Bem-vindo, Rafa, bom dia. E essa vitória, não sei se foi empolgante pelo placar, mas vi os rubro-negros, assim, otimistas com o futuro. Rafa, foi assim? Com certeza, Bruno. Bom dia para você. Mari, Donk, Marra, fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center 1. É uma mistura de sentimentos, né? E que acomete nesse momento o torcedor do Flamengo. Se por um lado aquela coisa do poderia ter sido mais elástico o placar, 2-0, 3-0. Por outro lado, aquela preocupação porque o Flamengo precisa recuperar também agora, sob nova direção, o comando do Filipe Luiz, uma identidade jogando fora de casa, coisa que não vinha acontecendo. E a decisão na Neoquímica Arena vai ser uma grande oportunidade para o Flamengo mostrar também o seu valor à condição de visitante. Você já destacou, ontem pouco mais de 47 mil torcedores compareceram aqui no Maracanã e viram o Flamengo jogando um futebol melhor, de mais intensidade, de mais qualidade. Não só os números frios mostram isso, como também a percepção média do que foi o jogo, né? Um Flamengo mais presente, com mais DNA, dentro daquilo que nós sabemos que o time pode fazer dentro das 4 linhas. E nós temos uma tela aí com o mapa de calor do Flamengo no jogo de ontem, que exatamente comprova essa intensidade a qual nós estamos nos referindo nesse momento. O Flamengo ocupando todos os espaços do campo e se o fã de esporte observar com um pouco mais de critério, de cuidado, perceberá exatamente aquilo que aconteceu na prática do jogo no momento do gol, marcado pelo Alexandro. Um Flamengo mais adernado para o lado esquerdo. Você tem um congestionamento de cores, né? Uma incidência maior de marcações exatamente do lado esquerdo em comparação ao lado direito. A tríade Arrascaeta, Gerson e Alexandro funcionando muito bem, Bruno Henrique participando muito também dessas construções, vindo na opção pela diagonal, pelo fundo, o Flamengo com muita presença ofensiva e explorando aquilo que o Filipe Luiz pediu aos jogadores, o lado direito da defesa do Corinthians. Desta maneira, o Flamengo constrói uma vantagem para o jogo da volta em São Paulo, mas antes tem que pensar sábado no Bahia, na Fonte Nova, Campeonato Brasileiro, e não se cogita a possibilidade de poupar ninguém. Como depois desse jogo, o próximo compromisso é o Fla-Flu do dia 17, depois da data FIFA, o Flamengo vai para Salvador com o time titular.
Time titular, hein? Ah, mas agora tem que aproveitar o embalo também, o Felipe Luiz entendendo qual vai ser da equipe. E claro, ele não pode sair ali da parte de cima também da classificação. E aí, como o jogo já não é necessariamente colado, dá para usar um pouquinho mais o elenco, né? Verdade. Até esse período. Vlad, e do lado do Timão, como o Corinthians saiu dessa derrota no Léo Ortiz na defesa, ele promovendo mudanças táticas, mas que ontem claramente a conversa foi no anímico, né? Tivemos o Pulgar Arão, tivemos o Everton Arrascaeta, o Everton de la Cruz, tô brincando. É isso, assim, a gente tem muito do que o Felipe Luiz aprendeu com o Jorge Jesus, né? E ele não esconde isso de ninguém. Ele falou sobre isso já para algumas pessoas algumas vezes, né? Da referência de trabalho que ele teve no Flamengo em 2019, que foi muito importante para a carreira dele. E é óbvio que muitos daqueles conceitos ele vai começar a praticar. Ontem eu falava aqui no Sport Center, né? Sobre o cuidado que ele teve no treino de terça-feira, o único na preparação para o jogo, de posicionar os jogadores, mexer com a questão corporal, o momento que o jogador tem que se posicionar de frente para a bola, de lado, se projetar, ficar um pouco mais. Essa química coletiva que a gente vê em campo, ela é fruto de várias pequenas ações individuais, que já deram resultado sim no jogo de ontem. A atuação do Flamengo foi boa, foi muito boa ontem aqui no Maracanã contra o Corinthians. E um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente debater, versa muito sobre as interações. Futebol é um jogo coletivo. E quando você pega um adversário, o Corinthians tinha, obviamente, uma intenção de segurar um pouco mais o jogo para levar a decisão da vaga para a final para São Paulo. Quando você pega um adversário com essa perspectiva, é natural que você tenha uma dificuldade para encontrar os homens de meio campo, os passos mais próximos da área adversária, que a quantidade de interações entre os homens de defesa ela seja maior do que entre os homens de meio campo e ataque. Nós temos aí uma tela que mostra exatamente o contrário disso. A maioria das interações envolvendo o jogo do Flamengo ontem contra o Corinthians, elas aconteceram, essas interações, de jogadores de construção. Essas são as 5, 6 primeiras interações no jogo de ontem envolvendo Flamengo e Corinthians. O que a gente pode chamar de conexões ofensivas. Elas são as trocas de passes com a bola, evidentemente. A primeira disparada foi entre De La Cruz e Gerson, dois homens de construção, 20. Logo depois, Alexandre Arrascaeta. Lembram quando eu falei sobre uma predileção do Flamengo pelo lado esquerdo? Muita liberdade para o Alexandre atacar e contribuir ofensivamente. Na mesma toada estava a interação entre Gerson e Wesley. O lateral direito também atacou muito e teve o apoio do meia nesse jogo combinado. Aí que nós temos a primeira aparição de um zagueiro, Léo Ortiz, trocando passes com o Wesley na linha defensiva. Depois nós temos o Alexandre com o Bruno Henrique, mais uma vez do lado esquerdo, e o Alexandre com o De La Cruz, que se movimentou bastante, também deu opção para jogar por dentro e chegando um pouquinho, às vezes, para o lado esquerdo. Nas 6 primeiras interações, conexões ofensivas do Flamengo no jogo de ontem, somente uma delas envolve um zagueiro. Isso é prova que o Flamengo teve o seu jogo estabelecido exatamente no setor de construção, no campo de ataque. Cordialmente discordo. O quê? Os números? Discordialmente. Não, na verdade foi só para dar a manchete. Mas assim, a questão é a seguinte... vai falar a mesma coisa. Não vou discordar dos números, não. Mas a questão é a seguinte, o quanto disso é por causa da permissividade do Corinthians? Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa repercutiu tudo sobre esse jogo entre Flamengo e Corinthians. No começo do vídeo aí, Renata Fã e Denilson falaram sobre os lances polêmicos aí, né? Sobre o lance ali da mão, né, do jogador do Corinthians. Bruno Henrique, ele cabeceou, a bola ia em direção ao gol. Mesmo jogador de costa, tava com o braço aberto, bateu no braço e era para ser pênalti, né? Como ele falou aí, era para ser marcado pênalti. Se fosse ao contrário, ele daria um chororô danado aí, estaria uma agonia, todo mundo aí falando que o Flamengo é beneficiado, isso, aquilo, outro. Mas como foi o Corinthians, muitos ficam caladinhos aí, não falam nada. E é isso, né? Então teve lance também de Gabigol, do impedimento, outro lance também que seria muito polêmico se fosse dado pro Flamengo, né? Fosse ao contrário aí, ia ser gol e ninguém ia falar nada, não, tava na mesma linha, foi gol legal, aquele outro, mas como é Flamengo, muitos aí ficam contra, com raiva, né? É isso, né? Então, sempre vem a nós, não seja justo, né? Nesses pontos. Vamos ver aí depois aí como os corintianos vão falar, se eles vão ser sinceros, vão ser honestos em falar isso aí, se eles vão confirmar que realmente era para ser pênalti, era para ser gol do Flamengo, ou se eles vão aí omitir e não falar nada sobre esse jogo. Mas é isso, galera. Essa é a minha opinião. Comece a opinião aqui embaixo também, deixe seu comentário aí, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, galera, e sempre notificado aqui no canal. Então é isso.
Valeu e até o próximo vídeo.